Uma palavra para você: humildade. Filipenses 2, versículo 3. Humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Humildemente, queridos. A humildade, ela é uma virtude que promove unidade. Grande parte dos rachas que já existiram em igrejas não foram por questões teológicas. Grande parte é por questões de relacionamento. E quando existe humildade, relacionamentos permanecem. Como que a gente alcança, então, um coração humilde, meus queridos? Preste bem atenção. A humildade, ela vem do conhecimento de Deus. Quanto mais eu conheço de Deus e, consequentemente, conheço a mim mesmo, mais humilde eu me torno. E aí eu quero lembrar da experiência de Isaías. Isaías vem sempre falando: ai de vocês, ai dos que bebem, ai dos que compram casas, ai de vocês. Até o capítulo 5. Mas no capítulo 6 ele vê o Senhor, queridos. Eu vi o Senhor alto e exaltado, no alto e sublime trono. As suas vestes enchiam o templo, os umbrais tremiam, os anjos cantavam. Ele tem uma revelação da glória de Deus lá na sala do trono, queridos. Os serafins cobriam o rosto em reverência àquele que está no trono. Queridos, quando Isaías tem essa visão, imediatamente ele vê a si mesmo e diz: ai de mim. Agora ele não fala mais ai de você, ele fala: ai de mim, porque sou um pecador, sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, eu vou morrer. Queridos, à medida que eu vou conhecendo a Deus, eu vou me conhecendo. Porque a luz que flui dele, de Deus, evidencia as minhas trevas, evidencia as minhas falhas, evidencia os meus pecados. Queridos, o fato de conhecer corretamente quem Deus é ter a visão correta a respeito de mim. E isso determina a visão que eu vou ter do outro. Deus, ele é grande, ele é elevado, maravilhoso, perfeito. E eu sou carente da graça e misericórdia. Nós somos pequenos, nós precisamos da graça de Deus. E quando eu me vejo nesse lugar, pequeno, fraco, dependente de Deus, aí eu consigo olhar para o meu irmão e prestar honra a ele, a considerá-lo melhor do que eu, considerá-lo superior a mim. Como Paulo pede: por favor, queridos, considere humildemente, considere o outro melhor do que você. Mas quando a gente vai se afastando desse lugar, queridos, da comunhão com Deus, quando a gente vai deixando de cultuar, de contemplar, de perceber. E contemplar não é só passar os olhos, contemplar é olhar atentamente, é ver os detalhes. E quando a gente vai se afastando disso, a gente começa a olhar muito para nós. E aí a gente vai crescendo aos nossos olhos. Quando o apóstolo Paulo, ele ao longo da sua jornada, escrevendo cartas às igrejas, é tão bonito a gente ver isso. Ele sempre se apresentava no início das suas cartas. E aí na terceira viagem missionária, ele se apresenta como o menor dos apóstolos. Depois, quando ele está preso, na sua primeira prisão, lá em Roma, ele já não se apresenta mais como o menor dos apóstolos. Ele vai dizer: o menor dos menores de todos os santos. E depois, já entre a primeira e a segunda prisão em Roma, ele se apresenta como o principal dos pecadores. Queridos, você vê um homem que andou ali, ministerialmente servindo, estando com os apóstolos, só que o caminho dele não foi se tornando mais importante por isso, não foi maior, requerendo privilégios, foi o contrário. O caminho de Paulo foi se tornando cada vez menor. É a visão de João Batista.
que importa é que Ele cresça e eu diminua. Quanto mais eu conheço a Deus, queridos, menor eu vou me tornando. E quanto menor eu me torno, mais eu consigo enxergar o meu irmão. As suas qualidades, as suas habilidades, mais eu posso honrá-lo, posso perdoar, e aí estou disposto a servir. É assim que acontece, queridos. Que o Senhor Jesus nos ajude. Amém?